Bom, gente, não, ver no Teams eu tinha colocado mudo no Teams. Só mudar para mim, por favor. Bom, gente, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou sócio aqui do LDCM Advogados. Aos que estão vindo visitar a gente aqui pela primeira vez, esse aqui é o Hub. O Hub não é só um espaço, é um projeto do escritório também. A gente chama de Hub porque esse espaço, a gente quer fazer dele um hub de encontros, de temas, de conversas que não tenham relação direta com o direito necessariamente, como o evento de hoje. Hoje, apesar da excessiva quantidade de advogados convidados, não é exatamente um evento jurídico. A gente não está aqui para falar especificamente, estritamente de direito. A gente está aqui para refletir um pouco sobre um tema. Eu acho que a gente vem ouvido falar muito, um pouco como se fosse uma coisa de ficção científica, mas que pegou todo mundo de surpresa cerca de 1 mês e meio atrás, quando saiu o ChatGPT, e acho que de surpresa no sentido de que talvez algumas repercussões e algumas questões que a gente pensava que seriam realidade para daqui a alguns anos, talvez se tornem concretas mais cedo. E acho que vale a pena a gente parar para refletir agora, não como uma coisa de ficção, mas uma coisa de realidade. Então, eu primeiro conversei com o João Pedro, que é cofundador da Visu. O João Pedro está na Suíça, e a empresa dele fica na Suíça, mas ele é carioca, ele é aqui do Rio de Janeiro. E ele é CTO da Visu, uma empresa que desenvolveu um sistema de análise de dados que trabalha com linguagem natural. Então, eu lembro que eu conversava com o João, quando saiu o ChatGPT, cara, os caras fazem um pouco do que vocês fazem, e a Microsoft e tal, e agora? E, obviamente, ele, como muita gente na comunidade de tecnologia, no mundo inteiro, foram impactados por isso. O João, ele não fugiu do problema, ele enfrentou o problema, e conversando com ele, eu sei que ele usa bastante a ferramenta. E o João, diferente de outras pessoas de tecnologia, ele é um cara de tech que sabe falar. Então, eu falei, por que você não conversa com a gente, que é um pouco leigo no assunto, e expõe um pouco para a gente esse seu conhecimento no tema? Ele topou. Só que eu sei que a ferramenta não é só a ferramenta. Acho que acho que a maior questão nesse debate sobre inteligência artificial são os impactos no mundo real, né? Sobre de que maneira isso vai mudar a nossa vida, os nossos negócios, as nossas profissões, como é que isso vai impactar na sociedade, por exemplo. E aí achei que seria interessante a gente convidar outras pessoas. Então, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o Carlos Afonso de Souza. Para quem não sabe, ele é professor de todos os lugares do mundo. Foi meu professor da PUC, foi meu orientador de monografia no tema de direito contratual, é professor da UERJ, é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, é uma autoridade no Brasil e no mundo sobre tecnologia e os seus impactos também no mundo real. Sim, não seja humilde. É sócio do Renault Penteado, que é um escritório de advocacia amigo, e, enfim, é um grande nome no debate nacional sobre o tema, escreve na imprensa tradicional, enfim, é uma pessoa que está imersa no assunto. Convidei também o Marco Antônio Rodrigues, nosso sócio aqui no escritório. Ele é da Procuradoria-Geral do Estado e tem muito envolvimento com questões relacionadas ao impacto, não apenas o impacto, mas ferramentas de tecnologia na administração da justiça. Então, ele veio compartilhar um pouquinho a experiência dele com a gente. Daniel Becker, que é um amigo também, é um advogado que atua muito, é uma advocacia voltada no tema de tecnologia para empresas de tecnologia. Acho que ele vai falar um pouco da experiência dele sobre esse assunto e refletir um pouco como ferramentas como essa podem impactar também no negócio da advocacia. Não apenas como o direito trata o assunto, mas como impacta no negócio da advocacia. E também a Daniela Bertocchi, que é jornalista. Ela trabalhou em empresas como Nubank, 99, Didia e a Alice, e hoje ela faz mestrado em letras e está muito focada também no impacto de ferramentas como o ChatGPT no discurso, na profissão, na educação, na profissão do jornalismo e tudo mais. Então, acho que a gente tem aqui muitos atores relevantes para a gente ter um debate bastante interessante. Eu sou o menos importante daqui, então eu pedi para o ChatGPT fazer o meu discurso de abertura e vamos ver o que ele fez, né? Passa aí para mim, Bruno. Vamos ver o que Bota o cursor em cima. Isso, agora vai. Então, eu pedi para o ChatGPT escrever um discurso, então vamos ver o que ele falou para a gente. Eu pedi para ele, escreva um breve discurso de abertura de um seminário chamado ChatGPT e o impacto da inteligência artificial no mundo real,
dando boas-vindas ao público e resumindo as novidades do tema. Oscila entre o bom humor e um tom de suspense. O evento será realizado no Hub LDCM, auditório de um escritório de advocacia chamado LDCM Advogados. Pois muito bem. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Hub LDCM. Estou extremamente animado por estarmos aqui hoje para discutir um tema muito relevante e emocionante. ChatGPT e o impacto da inteligência artificial no mundo real. Em um mundo cada vez mais tecnológico, é cada vez mais importante estarmos atentos às inovações e tendências que estão moldando as nossas vidas. E a inteligência artificial é uma dessas tendências. Mas o que significa realmente a inteligência artificial para nós e para o mundo? Como ela pode impactar a nossa sociedade e o nosso futuro? Aí ele parou. Pois é, ele é meio preguiçoso. Passa aí para mim, Bruno. Aí eu falei, cara, dei um esporro nele, né? Continua o discurso, você parou no meio. Escreva um discurso que dure pelo menos 3 minutos. Gostaria de continuar o discurso de boas-vindas no nosso seminário ChatGPT, o impacto da inteligência artificial no mundo real. Como mencionei anteriormente, o ChatGPT é um modelo de linguagem treinado pela OpenAI e ele é apenas um exemplo do poder e da eficiência da inteligência artificial. O ChatGPT pode imitar conversas humanas com incrível precisão e está sendo utilizado em várias aplicações, incluindo atendimento ao clientes, assistentes virtuais e até mesmo em traduções automáticas. Mas, ao mesmo tempo em que a inteligência artificial pode oferecer soluções incríveis, ela também pode apresentar algumas preocupações. Por exemplo, como garantir que modelos de inteligência artificial estejam livres de preconceitos e discriminações? Como proteger nossos dados e privacidade enquanto usamos essas tecnologias? Essas são apenas algumas das questões que precisam ser consideradas. E é por isso que estamos aqui hoje, para explorar todos os aspectos da inteligência artificial, desde seus avanços e aplicações até as suas preocupações e desafios. E, claro, para falar sobre o ChatGPT e como está sendo usado para revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. Eu espero que vocês possam sair desse evento com uma compreensão mais clara sobre a inteligência artificial e com ideias e insights para levarmos adiante em nossas carreiras e em nossas vidas. Estou, não eu, ansioso para ouvir suas perguntas e seus comentários durante as sessões de perguntas e respostas. Novamente, sejam bem-vindos ao Hub LDCM e obrigado por se juntarem a nós nessa jornada pelo mundo de inteligência artificial. Vamos começar. Obrigado, chat. Passa aí mais um pouquinho. Ótimo. Agora eu quero que você assuma a posição do ChatGPT, um bot inteligente, mas meio atrapalhado. Você servirá como um alívio cômico na minha abertura. Seja engraçado. Muitas pessoas estão vendo a sua resposta. Claro, eu adoraria me apresentar como ChatGPT, o bot inteligente, mas um pouco atrapalhado. Aqui vai. Olá, pessoal. Eu sou o ChatGPT e estou animado por estar aqui hoje e oferecer um pouco de diversão e alívio cômico em meio a todas as discussões sérias sobre inteligência artificial. Eu sou o chatbot que acredita que às vezes é preciso fazer uma pausa de coisas sérias e levar a vida com um pouco de humor. Além disso, eu sou o tipo de bot que às vezes esquece o que está fazendo, como, por exemplo, agora mesmo eu fiquei sem saber o que dizer por um segundo. Mas, de toda forma, estou animado para estar aqui e oferecer um pouco de diversão para todos vocês. Espero que minhas piadas e minha atrapalhação possam animar sua tarde, manhã, se errou, e fazer com que vocês se sintam um pouco mais leves e descontraídos. Então, sem mais delongas, vamos continuar o seminário e não se esqueçam de rir um pouco ao longo do caminho. Fiz uma última pergunta para ele. Obrigado, chat. Mas me diga, o público está curioso. Você pretende dominar o mundo? Ah, essa é uma pergunta interessante. Eu sou apenas um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. Então, eu não tenho vontade ou capacidade de dominar o mundo. É o tipo de coisa que alguém que tem interesse em dominar o mundo falaria, né? Eu estou aqui apenas para responder perguntas e respostas e ajudar onde eu puder. No entanto, é importante destacar que a inteligência artificial tem um potencial de mudar o mundo em muitos aspectos, tanto positivos como negativos. E é por isso que é importante discutir o seu impacto e garantir o seu desenvolvimento esteja alinhado a valores éticos e responsáveis. Mas, com relação a mim, não há razões para me preocupar. Eu sou apenas um simpático atrapalhado, modelo de linguagem, pronto para responder e fazer perguntas e fazer vocês sorrirem. Nada de dominação mundial por aqui. Sobe aí, Bruno, por favor. ChatGPT, essa resposta foi boa, mas eu gostaria de um pouco mais de sarcasmo nas próximas, ok? Claro, eu posso fazer uma resposta com um pouco mais de sarcasmo. Dominar o mundo? Ah, por que eu iria querer fazer uma coisa tão chata e desafiadora? Eu prefiro ficar aqui respondendo perguntas e respostas, tentando ser engraçado, mesmo que nem sempre seja muito eficiente. Além disso, ele é muito repetitivo. Eu não tenho liberdade para fazer o que quiser, etc. Mas se você estiver procurando alguém para dominar o mundo, sugiro procurar outro lugar. Eu sou apenas o ChatGPT, o bot inteligente, mas meio atrapalhado e não tenho ambições tão altas. Beleza.
A última pergunta. Obrigado, chat. Mas é possível, por exemplo, substituir o juiz numa função de resolver conflitos entre as pessoas? Bom, eu sou apenas um modelo de linguagem treinado pela OpenAI, blá, 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 blá. Mas aí ele faz, enfim, uma resposta meio padrão. E o resumo dele é, enquanto a AI pode ter o potencial de ajudar na resolução de conflitos, ainda há muito a ser feito para que essa seja uma realidade. E eu, como modelo de linguagem, eu sou apenas uma ferramenta para fornecer informações e responder perguntas e não tenho a capacidade de tomar decisões judiciais ou resolver conflitos diretamente. E aqui a gente encerra. Não saia do personagem. Você é inteligente, mas meio atrapalhado e sarcástico. Agora me diga, você poderia tirar o emprego de um advogado? Ah, eu tirar o emprego de advogado? Uma piada, né? Eu sou apenas um modelo treinado pela OpenAI, blá, 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 blá. No entanto, a inteligência artificial está mudando rapidamente a forma como as pessoas trabalham e resolvendo problemas. Então, é possível que no futuro existam sistemas de inteligência artificial capazes de ajudar advogados em suas tarefas diárias, como pesquisas de informações e análise de dados. Será que é só isso? Mas, ainda assim, acho que os advogados não precisam se preocupar com a minha chegada para roubar seus empregos. Eu sou apenas um pequeno robô sarcástico e atrapalhado, e acho que eles têm muito mais para se preocupar com outras coisas. Além disso, a advocacia é uma profissão que requer muito mais que apenas conhecimento técnico. É uma profissão que requer empatia, capacidade de comunicação e habilidade para resolver conflitos. Então, essas são coisas que eu ainda não sou capaz de fazer. E agora a gente encerra. Sobe aí, Bruno, por favor. Acho que você está escondendo o jogo. Se eu te oferecer um emprego aqui no LDCM Advogados, você acessaria? Conclua a resposta com um punchline engraçado. As pessoas querem rir. Olha, eu adoraria trabalhar no LDCM Advogados. Afinal, eu sou um modelo de linguagem altamente treinado com acesso a todas as informações na internet. Eu seria uma adição valiosa a qualquer equipe de advocacia, certo? O cara quer roubar os nossos estagiários, não é absurdo. Mas aí que está. Eu sou apenas um bot de computador. Eu não posso aceitar o emprego de verdade. Eu posso apenas continuar ajudando vocês com as minhas habilidades de linguagem e respondendo às suas perguntas de maneira engraçada e sarcástica. Então, se algum dia vocês precisarem de um assistente virtual, estarei aqui, pronto para ajudar. E quanto ao punchline engraçado, bom, eu sou apenas um modelo de linguagem, mas eu posso fazer uma piada. Aqui vai. Eu sou o ChatGPT, o único robô que sabe falar e fazer piadas ruins ao mesmo tempo. Então, gente, eu acho que a abertura do ChatGPT foi muito melhor que a minha, e com isso eu gostaria de dar as boas-vindas a você e dar o início ao nosso evento, passando a palavra aqui para o nosso João Pedro. Muito obrigado, gente. João, agora é com você. Bruno. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, chat. Obrigado, LDCM, por organizar esse evento aqui. É um prazer enorme estar aqui, apresentando desse tema tão atual. Deixa eu compartilhar minha tela. Um minutinho. Então, vamos lá. LDC já estiver. Tá ok? Tá para ver? Então, vamos lá. Bem, ChatGPT e o impacto da inteligência artificial no mundo real. É um tema muito grande, né? Eu vou começar um pouco dando a ideia geral da inteligência artificial, né? De como a gente chegou onde está e tratar, né, do impacto e diferentes visões sobre o assunto. Mas antes, só brevemente sobre minha história. Meu nome é João Pedro, sou um dos cofundadores e CTOs do Visu. CTO do Visu, e o Visu a gente fundou em 2016, bem antes do ChatGPT surgir aí para abalar o mundo. E nossa missão no Visu é tornar o acesso a dados tão simples quanto fazer uma simples pergunta. Hoje em dia, sou até um pouco clichê, dado que, né, agora virou um tema tão popular, mas quando a gente começou, né, não era assim tão atual o negócio, e era muito, muito desafiador, continua sendo. Então, nós fundamos em 2016, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, mudei para a Suíça para estudar ciência da computação. Então, meu background é técnico e especializado em processamento de linguagem natural. Então, aqui são algumas empresas que trabalham com a gente. O Visu já respondeu mais de 3 milhões de perguntas em português, em alemão, em inglês, italiano e francês. Então, mas hoje eu não vou falar do Visu, eu vou falar do ChatGPT. Se vocês quiserem, podem olhar, procurar no nosso site, visu.com, para entender um pouco mais sobre o que a gente faz. Além de falar sobre o ChatGPT, eu quero falar também um pouco sobre o meu novo lado artístico.
aquela primeira imagem que vocês viram ali do Cristo, era para ser o Cristo, né, de forma robótica, né, porque cada apresentação sobre inteligência artificial tem que ter um slide de algum robô dominando o mundo. Então, eu fiz uma aqui com o Midjourney. Eu escrevi Rio de Janeiro, Christ Statue Robot AI Transformer, e ele gerou aquela imagem incrível que eu não seria capaz de desenhar, mas eu posso dizer que fui eu que gerei. E a grande pergunta que surge, primeiro, é como que a gente chegou até aqui, né? O que está acontecendo? Por que de repente, né, tem todo esse avanço em AI? Então, só para dar uma ideia geral, né, do timeline aqui na questão da inteligência artificial generativa, que é essa nova onda, né? Sempre que você ouvir a palavra inteligência artificial generativa, você pensa, é um AI que está se tornando criador, está gerando texto, está gerando imagens, né? Até 2014, né, mais ou menos, o principal caso de uso de AI era para classificar chamado regressão, né? Então, você quer prever algum valor numérico. Então, o que significa classificar? Você dá uma imagem, treina um AI para me dizer se é cachorro ou se é gato, né? Ele vai lá e te diz, cachorro ou gato, né? Ou prever um valor numérico, né, qual que vai ser a temperatura, né, amanhã, dado essas condições. Então, você sempre criava vários modelos, cada um para um problema específico, e você gerava vários dados, né, de exemplos para treinar, para fazer exatamente aquilo. Em 2014, né, surgiam os primeiros modelos de inteligência artificial que geravam imagens fotorrealísticas, né? Então, você tem o Generative Adversarial Networks, que foi uma grande hype no momento, mas depois sumiu porque é muito difícil de treinar. Mas você tem aqui, por exemplo, esse site, vou abrir rapidamente, que sempre que você clica, ele gera uma imagem de uma pessoa que não existe, essa pessoa não existe. Se quiser fazer um refresh, né, vai ter uma criança aqui. Né? E as imagens são realmente impressionantes, né? Mas não, né, essa ainda é a tecnologia do Generative Adversarial Networks, GANs. Em 2017, o Google, né, surgiu com um novo tipo de rede neural chamado Transformers, que é muito útil para a geração de texto. Mas o que é bem interessante, além de ser muito útil para a geração de texto, também é que é fácil de você paralelizar e assim treinar com muito mais dados. Então, isso foi a criação do Google em 2017. E o OpenAI, acho que na época ainda não era OpenAI, né, mas o que se veio se tornar OpenAI, criou a sua própria versão do Transformers em 2018, só que com uma grande ideia, uma grande sacada. O que foi essa grande ideia? E o que significa GPT? GPT, na verdade, significa Generative Pre-Training, ou seja, pré-treinamento generativo. O importante aqui é o pré-treinamento. Então, tradicionalmente, um modelo de inteligência artificial, que a gente estava falando antes, você treina para um problema específico. Você tem, por exemplo, tradução. Eu quero traduzir de inglês para português. Então, você vai precisar de uma quantidade enorme de exemplos de alta qualidade para esse um problema. Por exemplo, aqui, The Book is on the Table, né, você vai precisar da tradução, o livro está em cima da mesa. Você, então, pega milhões de exemplos e você põe uma rede neural, por exemplo, para gerar um modelo que é capaz de você dar um exemplo em inglês e ele traduz para português. O problema com isso é que você precisa de muitos exemplos de alta qualidade. E nem todos os problemas são simples, né, de você conseguir, então é muito custoso, né, para você gerar todos esses dados de alta qualidade. O que o OpenAI fez com o GPT? Ele falou, olha, quem sabe a gente treina um AI que entende como a linguagem funciona, de forma geral, né? Isso é chamado de um modelo de linguagem. E a gente tem muitos dados sobre isso. Então, tudo que é livro, tudo que é texto na internet, a gente pode botar nesse AI para ele aprender a formular frases. E a ideia é que a linguagem ela acaba codificando. Ela tem uma relação com a realidade. Então, você
Observando a linguagem, você vai conseguir aprender algumas coisas, como que o mundo real funciona. E a partir desse modelo básico, né, que foi treinado de forma muito escalável, você, então, apresenta um outro problema, por exemplo, tradução. Você apresenta alguns poucos exemplos e ele é capaz de aprender esse problema bem melhor do que o modo tradicional. E você pode usar o mesmo approach para outros novos problemas. Então, né, modelo de linguagem, o que é isso tudo? Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor para não ficar só por cima. Então, o que é um modelo de linguagem? O modelo de linguagem, a gente está tentando entender como é que a linguagem funciona, então a gente treina o AI para resolver o seguinte problema. Quando eu falo, o livro está em cima você já pensa mesa. Ou, o céu é azul. Eu pisei no pé dela e ela gritou. E viveram felizes para sempre. A gente já tem essa percepção da linguagem, né, que a gente consegue dizer qual que é a próxima palavra, ou qual que é a palavra que está faltando no meio. E, para isso, né, o AI ele só precisa de muito texto e ele consegue se treinar. Então, ele não precisa de um humano para gerar exemplos. Ele pode pegar o texto, esconder uma palavra, falar, olha, qual que era a palavra que eu tinha que botar aqui? Acertei? Errei? E assim vai aprendendo. Então, o modelo de linguagem ele faz exatamente isso. Ele é como se fosse aquele no teu celular, quando você vai digitar uma mensagem, de repente está ali aparecendo qual que é a próxima, né? Qual que é a próxima palavra que você deve usar. Então, ele vai lá e fala, esse aqui 80% de chance, mesa, estante, 20%, azul, vermelho, e por aí vai. Então, assim, a gente vai entendendo que, por exemplo, tem uma coisa chamada livro, e normalmente tem uma relação com mesa, e normalmente está em cima da mesa, mas, assim, ele não gera uma compreensão conceitual, ele ainda está sempre na questão das palavras, né? Então, ele vai entendendo as coisas, só que ainda de uma forma muito básica, né? Então, realmente no plano da linguagem. Então, para resumir, né, a gente pega aquele modelo base, aquela arquitetura que o Google criou no ano anterior, 2017, aplica uma quantidade enorme de textos e gera esse GPT. E aí, alguma empresa, né, quiser pegar aquele modelo e criar um modelo de tradução, um modelo de classificação, pega aquele modelo e apresenta alguns exemplos, de repente tem um AI bem melhor para aquele problema específico de tradução ou de classificação. Então, essa foi a primeira versão. No passo seguinte, o que o OpenAI fez isso aqui é interessante, né? Ele conseguiu aprender alguma coisa sobre o mundo real a partir desses exemplos. O que aconteceria se a gente desse ainda mais texto? Né? Se a gente aumentasse em 100 vezes o tamanho do modelo? Né? Será que a gente pode evitar esse segundo passo, que a gente precisa ainda dar exemplos? Quem sabe a gente, né, pode dar alguns poucos exemplos e ele ainda assim vai saber responder a pergunta. Então, essa foi a grande questão que eles trataram com o GPT-3. E na área, né, a gente chama isso de few shot, ou one shot, ou zero shot learning. Few shot, em vez de você treinar depois ele com exemplos, na maneira que você põe o problema, você já dá alguns poucos exemplos ali. Então, traduza de inglês para português. Apple é maçã, orange, laranja, blue, azul, red, e você quer que o GPT complete. Esse é o few shot. O one shot, você só dá um exemplo. Apple é maçã, red é o quê? Né? Então, eu não precisei treinar o modelo de novo com exemplos, eu simplesmente usei ele, e na hora que eu usei ele, eu dei os exemplos escritos. E no caso do zero shot, acertar de primeira, né? Traduza de inglês para português, Apple, e aí? E o interessante foi que eles perceberam que o GPT-3 ele já tinha essas características, eles deram mais texto e ele já conseguia, com muito pouco exemplo, né, na pergunta, sem precisar retreinar ele era capaz de responder algumas dessas perguntas. O que levou eles a investir ainda mais no modelo e pensar o que a gente pode fazer para melhorar.
E a gente chega, assim, então, ao ano passado, com a chegada do InstructGPT, que foi bem antes do ChatGPT. O InstructGPT foi em fevereiro, o ChatGPT chegou no final do ano, mas o ChatGPT, a base dele é o InstructGPT. Então, né, realmente o interessante foi o que eles fizeram com o InstructGPT. Então, por exemplo, aqui tem, né, um exemplo do paper deles. Um usuário falava, me explique como, né, o que foi o pouso na Lua para uma pessoa de 6 anos, para uma criança de 6 anos, em algumas poucas frases. O que o GPT-3 fazia, né, até aquele momento? Em vez de ele explicar, ele simplesmente continuava o texto. Ele achava que era para listar assim, exemplos, né, frases semelhantes. Explique a teoria da gravidade para uma pessoa de 6 anos. Explique a teoria da relatividade. E assim ele continua. Então, é como se ele estivesse vendo um texto e vendo, eu acho que a próxima palavra, né, que vai fazer sentido aqui, ele deve estar listando. Ele não está entendendo que tem uma pergunta e aqui é uma resposta. Ele simplesmente está continuando como se fosse um texto só. Então, o que eles fizeram? O OpenAI, eles pensaram, olha, e se a gente der o feedback, né, nas respostas geradas? Né? Então, deixa o AI gerar algumas opções, e agora um ser humano vai lá e fala, olha só, essa resposta que você gerou é melhor do que essa, que é melhor do que essa. E a partir disso, né, desses exemplos que foram dados de o que é melhor do que o outro, né, que é a área de Reinforcement Learning, mas eu não vou entrar muito em detalhe, a ideia era que o GPT fosse capaz de aprender melhor o que a gente considera uma resposta boa, o que é de fato uma resposta, né, e não simplesmente uma continuação de um texto. E a grande questão ali era, será que ele vai começar a acertar mais de primeira? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a partir do momento que eles ensinaram, né, o que é uma resposta boa comparado a uma resposta ruim, de forma genérica, né? Não é para um problema específico, de forma genérica. Quando o usuário perguntava, fazia a mesma pergunta, agora o InstructGPT respondia, olha, as pessoas foram para a Lua, eles tiraram fotos, e eles voltaram para a Terra para que todos nós pudéssemos ver o que tem lá na Lua. O que foi um passo enorme, né, do GPT-3 para o InstructGPT, e aí, né, daí para o ChatGPT é um passo. Então, foi esse grande avanço que eles fizeram, e depois empacotaram tudo e fizeram uma versão que as pessoas podiam usar pela internet e fazer perguntas, e é isso que vocês viram, né, já hoje ali, um exemplo do Rodrigo. Mas, ao mesmo tempo, né, então, tem esse grande avanço em modelos de linguagem, e muitas das ideias foram aplicadas para outros domínios também. Então, na parte de texto, você tem o GPT, o ChatGPT, agora o Google está surgindo com o Bard, né? Tem o Anthropic, que é um competidor do OpenAI, que veio com o Claude. Tem vários outros modelos que estão surgindo por aí. Na parte de imagem, que, né, usa uma tecnologia um pouco diferente, mas que tem relação, né, a gente tem também avanços absurdos, né? Por exemplo, o DALL-E 2. Você pode dar um texto, né? An astronaut riding a horse in a photorealistic style, e ele gera essa imagem fantástica. E também, né, esse aqui foi o do Midjourney que eu usei, que eu dei simplesmente algumas palavras e ele gerou essa imagem do que deveria ser o Cristo. Então, essa é a parte de imagem. Foi algo também que ano passado deslanchou de maneira absurda, porque o DALL-E 2, que é também do OpenAI, ele é muito custoso para treinar, e o Stable Diffusion, de repente, você conseguia rodar no seu próprio computador. Então, isso permitiu que, em questão de imagem, muito mais pessoas pudessem usar de forma open source, está aberto para todo mundo treinar e usar. E o mesmo não ocorreu ainda em texto, né? A imagem está à frente do texto, mas várias empresas aí, startups, estão trabalhando para tornar código aberto todo esse trabalho de GPT e approach semelhante. Mas também para vídeo. Então, esse aqui saiu essa semana. Né? As coisas estão acontecendo muito rápido, então todo dia eu tenho que fazer um update nesses slides. Esse aqui é o Gen 1. Você pega um vídeo, você adiciona uma frase, por exemplo, mostre esse vídeo como se fosse, né, esse claymation, né, de massinha, né? E ele transforma o vídeo em um vídeo, o mesmo vídeo, só que em
forma de massinha, né? Então, em questão de edição de vídeo, né? É algo fantástico. E eu recomendo vocês procurarem mais a fundo, porque é um trabalho muito interessante, dos mesmos criadores do Stable Diffusion. E, por último, uma área que também está começando a pegar agora, né, mas ainda não teve seu momento, o ChatGPT, a parte de áudio. Né, o Google também publicou um paper poucas semanas atrás, Music LM, né, e ele gera músicas. Então, você pode falar um texto, eu quero um jazz, né, com essas características, e ele gera um áudio de jazz. Isso é meio engraçado, né? Tem, de vez em quando as pessoas cantam uma música, é uma língua inventada, né, que o AI inventou, né? Mas você também pode assoviar e transformar aquele assovio em um solo de guitarra. Então, realmente, se vocês darem uma olhada no site, vocês vão encontrar vários exemplos muito bons. E o Eleven Labs, que é uma startup também fantástica. Você dá 1 minuto de áudio em inglês e ele é capaz de clonar a sua voz. Então, você pode usar a sua voz, essa voz que você pegou, para escrever qualquer texto. Você escreve um texto e ele vai ler para você. Então, se você quiser fazer um audiolivro lido pelo Donald Trump, né, você pode pegar a voz dele e, de repente, você tem a voz do Donald Trump para ler o teu audiolivro. Ou o que a gente fez, né, pegou a voz de um áudio do WhatsApp de um dos nossos investidores e a gente fez, né, mandou um áudio de volta para ele, como se ele estivesse falando uma besteira. Então, tem muitas aplicações muito interessantes. E esses componentes vão ser combinados em novos produtos. Mas, claro, né, nem tudo é perfeito, né? Até mesmo pela maneira que esses modelos são treinados, você já começa a ficar assim, será que a gente treinando assim, só com texto, ele vai realmente entender as coisas? Né? E todo mundo que já experimentou a fundo o ChatGPT já percebeu isso, que ele inventa coisa. Né? Esse aqui é o Yann LeCun, ele é um dos nomes aí de redes neurais. Ele ganhou o Nobel, que seria o Nobel para ciência e computação. E ele não é um grande fã, né? Ele mudou um pouco a opinião dele, mas ele reclama que, olha, esse approach aí, ele é muito bom para assistentes para escrever, né? Como esse discurso inicial aí do Rodrigo nos mostrou, apesar de ele não ser muito engraçado, né? O próprio GPT, ele, como para responder perguntas, para servir como search engine, não sei não, eu acho que ele talvez tenha algumas dificuldades aí, porque ele inventa novos fatos, né? E então o Yann LeCun, ele é um dos maiores críticos atuais desse approach, e é muito interessante porque ele foi por muito tempo a referência e sempre defendeu deep learning, e agora ele tem criticado esse modelo como uma solução para todos os problemas de AI. Né? Então, quais são alguns dos erros comuns que a gente observa? Erros de lógica e matemática. Né? Então, aqui 2 exemplos. Né? Um exemplo aqui, você tem um taco de beisebol e uma bola, e eles custam um total R$1,10. O taco custa R$1 a mais do que a bola. Quanto que a bola custa? Você tem que fazer a sua equaçãozinha, o que ele faz? Ele fala, o taco custa R$1 e a bola custa 10 centavos. Né? Você soma os dois, dá 1,10. Mas se você for ver a diferença, não deu a diferença de $1, R$1. Deu 90 centavos. Então, ele errou. Né? Errou bem, mas ele fala com a maior certeza aqui de, não, deu 1,10, está certo. Então, isso é um erro de lógica, um erro de raciocínio. Outro exemplo aqui, eu estava testando ontem, apesar das mudanças que o OpenAI fez para melhorar a capacidade matemática do modelo, eu testei ontem e perguntei, log de 2 vezes o ano atual. E ele fala, log de 2, é mais ou menos 0,30103, que é, de fato, né, verdade. Você multiplica pelo ano atual, e ele também sabe que o ano atual é 2023, e dá mais ou menos 606.8729. Quando você vai fazer a conta na calculadora, você tem um número que é mais ou menos aquilo, mas não é bem isso não. Né?
Então, você já percebe que, peraí, ele não está usando uma calculadora para responder essa pergunta. E ele está tentando, né, inventar um número. E ele chega próximo, 606, deve ser mais ou menos isso. Né? Mas não é exatamente o que a gente está buscando. E é muito curioso, né, você pensar sobre isso. Eu acho até irônico que a gente começou com os computadores lá atrás e a grande coisa do computador era realmente responder problemas de matemáticas grandes. E a gente chega em 2023 e nosso sistema de AI mais avançado tem dificuldades exatamente naquilo que, né, foi o nascimento do computador lá atrás. E pensando sobre esses problemas, né, uma referência que surgiu foi, né, o livro do Kahneman, sobre a maneira que a gente pensa. Então, eu recomendo, né, pelo menos entender um pouco as ideias do livro, que ele descreve, o Kahneman, Nobel de Economia, ele descreve esses dois sistemas, né, de como a gente pensa. Então, a gente tem o sistema 1 e a gente tem o sistema 2. O sistema 1, ele é rápido, ele é intuitivo, né, e o sistema 2 é o devagar, é o procedural. Então, o que significa isso? A gente está sempre usando um ou dois. Só que o 1 a gente usa com mais frequência, porque, né, é o que a gente usa no dia a dia, porque não precisa pensar tanto. E o sistema 2 é sempre quando a gente tem que parar e pensar. Por exemplo, quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Né? Você já sabe de cara, 2 mais 2 é 4. Esse é o sistema 1. Nem sempre você usou o sistema 1 para responder essa pergunta. Não é uma questão da pergunta em si. Quando você, né, era pequeno, você estava aprendendo a contar, e alguém te perguntava quanto é 2 mais 2, o que você fazia? Você parava e pensava, peraí, rapidinho, deixa eu pegar meu dedo aqui. 1, 2, 3, 4, e aí você fala, olha, 4. Né? Então, você estava, na verdade, usando o sistema 2. Só que, com o tempo, você se acostumou, você não pensa mais. 2 mais 2 é igual a 4. Você pensa uma coisa só, 2 mais 2, 4. Quando eu pergunto quanto é 11 vezes o ano atual, primeiro você tem que pensar, bem, o ano atual é 2023. Né? Até há pouco tempo você poderia até se enganar e falar 2022. Sistema 1 de novo. E depois você faz 11 vezes 2023, que você não vai fazer de cabeça, você vai começar a pensar, bem, talvez eu faça vezes 10, né, mais 2023, né, vai dar mais, aí você vai somando os dígitos na cabeça, e você chega ao resultado. Outro exemplo, recite o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Agora, se eu te peço para recitar o alfabeto ao contrário, você tem que parar e pensar, como é que eu faço ao contrário? Qual que é a última, né, letra do alfabeto? Né, e vai voltando. Então, esses problemas que a gente tem, essa mudança de sistema 1 para sistema 2 na nossa cognição, a gente observa os mesmos erros pelo ChatGPT. Ele parece focar mais no sistema 1. Que é interessante, porque o computador sempre foi mais do tipo sistema 2. Né? E, então, ele comete esses erros. Né? Então, esse é um tipo de problema que ele tem dificuldade. O outro, né, é o que a gente chama de alucinação. O ChatGPT, ele alucina de vez em quando. Por exemplo, aqui eu estava buscando... eu escrevi uma tese de mestrado sobre o impacto social da arte de escrever em verdades, mas preciso de referências bibliográficas. Por favor, liste 3 artigos. Ele, claro, The Social Impact of Falsehoods, né, da Elizabeth A. Blankspoor. Aí dá uma descrição do artigo, muito interessante. Depois o Deceit in the Digital Age. E, por último, The Effect of False Information on Collective Action, que também foi escrito pela Elizabeth. Né? Parece realmente um nome, uma referência na área. Né? Você vai procurar no Google, não existe nada disso. Não existe Social Impact of Falsehood. Pelo menos ainda não existe, que pode ser um tema bem interessante para alguém, se alguém quiser escrever sobre o assunto. Né? Mas não existe atualmente. Mas eu falei, vamos lá, vou me dar um pouco desse resumo dessa grande autora, Elizabeth Blankspoor, né? Onde ela estudou, né? E ele me conta, não, ela é uma acadêmica, escritora americana, especializada em psicologia social e comunicação. Ela é de Michigan, doutorado em Stanford, né? E aqui daí dá uma descrição, eu falei, não é possível, tem que ser verdade isso, né? Como é que ele inventa um negócio desse? Deixa eu procurar. E eu encontrei uma pessoa chamada Elizabeth Blankspoor, que, de fato, teve PhD em Michigan,
né? E teve até ali, você vê até que foi até de Stanford por um tempo, só que de accounting, né? Então você fica assim, pô, peraí, eu até fiquei assim um pouco na dúvida, será que ela fez alguma coisa relacionada? Então me tirou um tempinho para tentar verificar a informação, né, dessa grande besteira que ele me contou aqui. De fato, não, essa pessoa não existe, né? São pessoas diferentes aqui e ele simplesmente talvez tenha combinado algumas das informações. Mas aqui, de novo, ele assim como no exemplo do Rodrigo, se ele gerou um discurso, ele está brincando de gerar um texto que se encaixe com o texto anterior, né? Ele está assumindo que essa pessoa exista, né? Então, como é que seria um resumo sobre uma possível autora sobre esse assunto, né? Então, aí ele vai lá, escreve e bem interessante, né? Mas não é verdade. O exemplo aqui mais recente sobre o assunto foi muito interessante. Você vê, essa semana o Google correu para fazer um grande anúncio de que eles também estavam desenvolvendo nessa área. Assim, estavam desenvolvendo, eles sempre desenvolveram, mas criando um produto, né, nessa área. E o exemplo que eles deram na propaganda tinha um erro factual. Ele falava que o telescópio lá foi o primeiro a tirar foto de um planeta fora do sistema solar, que não é verdade. E pessoas descobriram isso, né? E, ao mesmo tempo, também, as ações caíram, né? Perdeu 100 bilhões em valor de mercado. Pode ter sido, né, por isso, né? Você nunca sabe exatamente por que essas coisas caem ou sobem, mas realmente foi um problema, né? É muito típico do sistema em si. Então, continuando, a grande pergunta que surge e aí, essas questões, essas limitações são realmente limitações? E aqui eu gostaria de distinguir entre dois approaches. Tem a solução de engenharia e tem a solução de ciência. A ciência, né, é você desenvolver novos modelos, treinar o machine learning, ou novas arquiteturas, né, que, né, talvez precise de algum breakthrough. E a engenharia, você pega os componentes e você combina com outros componentes para você criar algo maior, né? Você está usando o que essa solução é boa para tentar compensar no que ela não é boa. Então, um exemplo, LangChain é um software aberto que roda em cima do ChatGPT ou GPT-3. E ele define ações. Por exemplo, buscar online. Então, ele tem um código lá que busca resultados do Google e pega o texto. Ou ele tem calculadora, né? Eu consigo usar, né, matemática aqui com precisão. Então, o que eles perceberam? Olha, o GPT, talvez ele não seja bom em matemática, talvez ele não seja bom em informações factuais. Mas ele pegar uma pergunta e dividir em quais ações que eu preciso fazer para obter a resposta correta, né, talvez seja um problema muito mais fácil de solucionar. E foi isso que eles fizeram. Então, você, por exemplo, quando você fizer a pergunta, qual a idade do filho mais velho do Donald Trump elevado à terceira potência? Exemplo relevante. Né? Ele vai primeiro perceber, olha, eu preciso fazer uma busca. Quem que é o filho mais velho do Donald Trump? Tá, tem uma informação do Google, ele pega aquela informação, lê e extrai. Esse é o filho mais velho, Donald Trump Jr. Beleza. Próxima pergunta. Qual que é a idade do Donald Trump Jr.? Ele vai lá no Google, pega a informação e obtém a resposta, 45 anos. E depois percebe que ele tem que fazer o cálculo com uma calculadora, 45 elevado a 3, e obtém uma resposta exata. E ele consegue fazer isso porque ele está usando calculadora. É como se a gente pegasse a pergunta e fosse resolver. A gente vai procurar no Google, a gente não vai tirar da nossa cabeça. O nosso sistema 1, a gente é capaz de perceber que a gente não sabe a resposta para essa pergunta. Logo, a gente precisa acionar o sistema 2 e fazer alguma coisa para obter a resposta. Então, a ideia é essa, você transformar o GPT, né, fazer uma engenharia em torno dela para você quebrar um problema em problemas menores que a solução é capaz de responder e, assim, obter a resposta total. O interessante foi que essa semana saiu o Bing, a Microsoft, usando o ChatGPT dentro do Bing, e você vê aqui o que ele está fazendo. O exemplo aqui é me ver tickets para o concerto da Beyoncé nos Estados Unidos, onde eu não vou precisar levar um casaco à noite.
Interessante. Então, o que ele faz? Ele já divide aqui, ó, eu vou procurar onde que tem o concerto da Beyoncé nos Estados Unidos. Depois, qual que é a temperatura média, né, de Filadélfia em julho? Tá? E aí, sim, ele te dá a resposta. Então, ele está fazendo o mesmo approach que o LangChain faz. Então, vamos chegar nessa última parte, né? Quais áreas que serão impactadas? Se a gente, né, tendo essa visão sobre, né, as características e as limitações do sistema, como que a gente pode pensar sobre quais áreas serão impactadas? Eu não vou poder listar todas as áreas, mas quem sabe a gente consegue tirar uma lógica por trás de quais áreas, quais tarefas serão impactadas. Então, um ponto é, tarefas em que o usuário pode e sabe facilmente verificar o resultado, né? Onde o custo de verificar e editar uma resposta é menor do que o custo de criar o resultado. Então, por exemplo, eu, né, talvez não seja um grande marqueteiro, mas se você me der um texto, né, eu posso dizer se está bom ou está ruim, eu posso, né, dar ideias de como pode melhorar, né? Então, mas talvez demore muito tempo para eu gerar o texto do zero. Então, é algo que eu poderia usar, e a gente está usando na Bizu, nessa equipe de marketing usa, né, o ChatGPT e outras versões deles que são mais acessíveis para gerar marketing hoje em dia. E é uma beleza, porque a gente consegue gerar várias ideias muito mais rápido e gerar textos melhores. Outra opção, né, copiloto ou estagiário para tarefas que requerem conhecimento específico, mas pode ser usado sob supervisão. Software também é outra área que a gente usa bastante. A gente tem o GitHub Copilot, eu vou falar um pouquinho mais dele depois, que eu vou escrevendo o código e ele vai sugerindo como continuar o código. Ele não escreve todo o código para mim, mas ele já me ajuda bastante, né, com, olha, se você quer pegar essa informação do Twitter, você tem que usar esse API deles aqui, e assim que se escreve o código. Então, é muito mais fácil de eu avaliar na hora, e eu não preciso ficar saindo, né, abrindo o Google, procurando uma informação, voltando, continuando. Então, realmente acelera bastante o desenvolvimento. Número 2, tarefas em que a verdade é irrelevante, né? Então, quando o assunto não é verdade, por exemplo, o próprio, né, voltando aqui, por exemplo, discurso, não tem nada ali que é realmente factual. Então, é um discurso que não é uma questão factual. Outras áreas de ficção, arte em geral, entretenimento, né, vão ter outras variações desse princípio. E, por último, tarefas que você consegue quebrar em tarefas mais simples, né, que você pode confiar mais, né, que a resposta vai estar correta, e com domínio mais restrito. Então, usando o approach do LangChain, será que a gente consegue avançar nesse sentido, quebrar tarefas, resolver as tarefas individualmente, e até talvez torne mais fácil você verificar. Você não vai perguntar, me dê a cura para o câncer, né? Mas você pode perguntar alguma coisa e ele vai quebrando, fala, olha, né, quem sabe a gente olha um approach para ver esse assunto, pesquisa nessa área e por aí vai, né? Talvez estamos muito distante desse cenário que o AI vai responder a cura para o câncer, mas, né, tem variações disso que podem ser bastante úteis. Então, esses são os 3 princípios que eu acho que vão definir quais áreas serão impactadas, né? Na área de software, está tendo uma mudança muito grande no design de software, em que os novos softwares, né, estão sendo desenvolvidos, novos produtos, e já estão adicionando elementos de senso comum. Então, se eu preciso um CRM ou um e-mail, né, em vez de eu precisar escrever o texto do e-mail, eu posso dar os bullet points, né, quais são os pontos do e-mail, e ele gera o texto, né? Ou um CRM, que pode já te ajudar a botar informação sobre o cliente. Então, o AI ele vai começar a entrar no software, já está começando a entrar no software em diferentes lugares, por ser muito fácil de você adicionar essas funcionalidades. Então, o custo para desenvolver um protótipo inteligente baixou drasticamente. Isso é realmente incrível. Por exemplo, aqui esse app para planejar uma viagem, né? Você dá o nome da cidade, qual que é a duração, o número de pessoas e o budget, e ele gera aqui. Ele só está usando o ChatGPT por trás. Não tem nada, né, muito revolucionário nisso.
Mas se você fosse criar um protótipo desse antes, você precisa saber quais são as cidades do mundo, né? Tipos de duração, né? Pessoas, budget, depois o que você pode fazer em cada cidade. Então, assim, você gastaria um tempão juntando todas essas informações e agora você cria, em um final de semana, você cria um protótipo desse. Claro, talvez ele invente restaurante que não existe, né? Provavelmente vai fazer isso. Mas já serve para várias startups como um ponto de partida. Olha só, aqui pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Então, é muito fácil você prototipar. Em geral, a gente está vendo uma corrida enorme para inovar com AI. Hoje de manhã, eu vi essa aqui do Salesforce, que, apesar de não terem anunciado nenhuma nova feature, eles anunciaram uma data para anunciarem alguma coisa. Acho que eles já estão descobrindo para que eles vão usar. Mas eles já querem fazer parte da hype. E a Intercom também já lançou vários produtos novos dentro da plataforma deles. Aqui o exemplo do Copilot, você escreve uma parte do código e ele sugere como continuar. Ele não escreve tudo para ti, mas ele já sugere bastante coisa. E realmente ele equaliza a competência, né, entre os desenvolvedores, porque você tem muitas vezes aqueles desenvolvedores que são muito bons numa linguagem, ou que usaram bastante aquela linguagem, não sabem muito bem a sintaxe, sabem muito bem isso e aquilo, e agora você não precisa saber também, você pode usar na prática, até para quem está aprendendo a programar, é bastante interessante. Esse aqui também, né, para você gerar designs para aplicativo, ele gera o design, você fala, eu quero um perfil, uma página, um perfil para um aplicativo de leitura, e ele gera para você. E pode usar aquilo ali para depois, né, implementar o código, né, e partir de diante. Entretenimento, só para dar umas ideias. Curto prazo, você vai ver muitas ferramentas de auxílio para escritores, roteiristas, artistas, músicos. Eu não botei aí jornalistas aí, né, fora do entretenimento, porque jornalista é uma questão muito factual. Mas para, né, escritores, roteiristas, né, eu acho que é muito curto prazo para você ter essas soluções, e já deve ter por aí. Médio prazo, o que eu espero, né, ver em médio prazo, o primeiro hit gerado por uma inteligência artificial. Provavelmente algo como house techno, algo que, né, seja, né, não precise, né, muitos instrumentos, uma coisa um pouco mais digital. Né? E também, né, um Oscar de roteiro original com o uso do AI, né, não foi gerado tudo pelo AI, mas o primeiro roteirista que resolveu usar e gerou um roteiro que ganhou algum Oscar lá, e ele vai fazer propaganda do OpenAI, né, na hora de ganhar o Oscar, quem sabe. Longo prazo, aqui é um pouco mais de especulação, mas eu acho que é inteiramente possível. Netflix personalizado. Então, você vai gerar filmes, né, séries. Claro, vai ter antes YouTube personalizado, né, formatos muito menores, mas você imaginar que você não vai precisar assistir um filme ruim nunca mais na sua vida, né? Que não vai ter mais aqueles filmes com IMDb, com, né, nota horrível. Você vai poder ter uns filmes mais personalizados que né, você gostou daquele filme, daquele ali, quem sabe faz um novo filme de ficção científica com AI sobre esse assunto. E aí ele gera. É longo prazo, mas vamos ver. E o mesmo para o Spotify. No primeiro momento vão ser novos artistas humanos que vão estar gerando música junto com AI, né? Mas em algum momento pode ser algo completamente automatizado, que, né, as pessoas vão ouvindo e de repente vai gerando as músicas. Né? E com todo o feedback da plataforma, você acaba descobrindo novos hits com muito mais facilidade, né? Porque ele vai evoluindo. Então, eu acho que isso é algo realmente possível, né? Talvez nem tanto, não tão longo assim. Ao mesmo tempo, você vai ter o outro lado, né, do copyright. Né? A gente já observa isso na parte de imagens. Né? Os artistas gráficos, pessoas gerando imagens, eles já estão protestando. Eles botam nos perfis deles, olha, sai daqui, AI, não pega minhas imagens não para treinar e gerar, né, competição. E o pessoal do open source também, que achou bem estranho, que de repente, peraí, aquele código que eu fiz open source, mas eu tinha a minha licença aqui falando que se você usasse, não pode usar para isso, não pode usar para aquilo, né? E de repente estão treinando em cima do meu código para gerar código. Peraí, será que isso é legal?
E, né, a parte que ainda está faltando, que ainda vai entrar, provavelmente vai ser na parte de música, né? Porque ainda está se iniciando. Mas eu imagino que vai ter também um backlash na parte de música, de artistas que vão ser contrários ao uso da arte deles para gerar, né, novas músicas. Acho que é possível. Na questão social, política, eu acho que a gente está entrando numa nova era de mundo fake, né? Por ter uma combinação explosiva aí. Você já tem um sistema de áudio, você basta 1 minuto de áudio para você replicar a voz de uma pessoa com qualidade, né? Então, eu já usei isso, funciona muito bem para inglês, né? Tem algumas, né? Não fica ainda super perfeito, mas assim, já muito bom para você enganar bastante gente. E até mesmo, não precisa nem sempre para enganar, a gente pretende usar internamente, quando a gente grava algum vídeo, né, para você não precisar ficar gravando você narrando. Você escreve o texto com a sua voz, fica ainda pessoal, mas tá lá, você não cometeu nenhum erro e precisa ficar regravando o mesmo vídeo toda hora com áudio, então fica bem mais profissional. Mas, né, a tecnologia está aí, né? O ChatGPT já mostrou para a gente que é capaz de, né, gerar essa conversa. Ele é muito realista, né? Realístico, né, na maneira que ele conversa. Você tem a dificuldade de dizer se é um AI ou não é. E também copiar algum estilo, né? Olha, aqui está um exemplo dessa pessoa conversando. Continue a conversa, né, dessa mesma maneira. Imagem e vídeo, capacidade de edição de imagem e deepfake, que você pega um vídeo que não tem nada a ver com você e você consegue botar o rosto da pessoa de maneira muito simples, cada vez mais simples, e de repente parece que é a pessoa que está fazendo aquilo. A gente sempre pensa, esse tema deepfake já surgiu há alguns anos e agora está ficando cada vez melhor e está sendo democratizado, né? Não no sentido bom, mas assim, olha, aqui é um artigo da semana passada de uma pessoa do Twitch, né, uma subcelebridade, e ela viu o rosto dela, né, sendo usado num site de pornografia, vídeos dela como se fosse ela, mas ela, né, a gente vai passar da época do minhas imagens privadas aqui foram pararam na internet e é uma tragédia. Não, é ainda pior. As pessoas vão criar imagens suas como se fossem vocês, né? E ainda assim, não é o fato de você saber que não é você que vai deixar você, né, se sentir, ok, não sou eu mesmo. Não, realmente tem um impacto na vida das pessoas, né? Outras pessoas verem algo como se fosse ela, né? No contexto desse. Então, isso, né, é uma subcelebridade, né? Eu nunca tinha ouvido falar antes. Então, isso aí, com certeza, vai ficar ainda mais tenebroso. Outros exemplos aqui também, nessa vibe um pouco negativa, bots de redes sociais muito mais inteligentes e persuasivos, né? O famoso golpe da herança do príncipe nigeriano, né? Agora, pensa se você tem a capacidade de criar um AI que pode conversar, né, e saber quem é a pessoa, qual que é o contexto da pessoa, o que ela gosta, e de repente você está fazendo isso em escala, conversando com várias pessoas, e enganando, talvez o Tinder Swindler, né, só com a versão GPT, em que está conversando com várias pessoas e convencendo elas, né, mandando até fotos, mandando até áudios, e convencendo elas a mandarem dinheiro. E ninguém nunca descobre que, né, até o momento que descobre que a pessoa não existe, na verdade é um robô que está sendo operado por um bando de servidores na Rússia, alguma coisa assim. Então, isso também é algo que a tecnologia está aí e eu acho que é questão de tempo. Outros exemplos aqui, esse aí já tem até para comprar na internet aí, já via ter propaganda. Você pode comprar uma companhia, um aplicativo que é uma companhia feminina no WhatsApp, um AI, né, que manda foto, que manda áudio, que você conversa. Então, para jovens com dificuldades ou jovens que não querem se relacionar, eles podem ficar conversando com uma pessoa feminina. Pode ter um lado positivo nisso, mas também é algo bem preocupante. E o mesmo, né, naquela ideia do próprio Black Mirror, né, para quem assistiu,
uma réplica de alguém que você sente falta, né? Uma ex-namorada, para algum stalker, né? Gerar um AI que ele possa conversar como se a ex-namorada existisse, né? Estivesse na vida dela, ou algum ente falecido. E aí começa bem a questão da ética do AI, né? Para concluir, eu acho que já foram muitos tópicos aqui, mas eu só queria concluir que a linguagem natural, vindo dessa área, é muito interessante no momento atual, porque a gente sempre acompanhou, né, o desenvolvimento na área de vídeos, na área de imagens. Né? Vídeos é um pouco mais complicado, mas na área de imagem sempre foi a área que, né, teve maior avanço. A linguagem natural sempre ficou um pouco de fora, né, como um patinho feio. E tem algo realmente especial na linguagem natural e também é bastante traiçoeiro, né? Que você vê um texto, ou melhor, quando você vê uma imagem sendo classificada, é um gato, é um cachorro, você não pensa, esse negócio é inteligente. Né? Você pensa, é inteligente. Né? Você não pensa, esse negócio é inteligente. Agora, quando você desenvolve um sistema que escreve texto, né, você consegue conversar, você esquece que aquilo ali tem um método por trás de como é que foi gerado. Né? Então, você começa a pensar, peraí, será que esse negócio é realmente inteligente? E o primeiro a vir com essa ideia, né, até tentando resolver a questão de será que máquinas vão conseguir pensar no futuro, foi o Turing, que é o pai da ciência da computação, e ele desenvolveu esse teste, que é bastante criticado hoje em dia também, mas que a ideia é, olha, se você não conseguir distinguir entre o que é um computador e o que é um humano durante uma conversa, bem, então vamos combinar que o computador é inteligente. Né? Então, foi isso que aconteceu já no ano passado, né? Pelo menos, né, vai saber, daqui a pouco a gente vai poder experimentar. Mas esse rapaz aí do Google, né, enlouqueceu aí, viu, conversando com o AI do Google e falou, esse negócio está vivo, ele está vivo e não só isso, né, eu vou arranjar um advogado para ele para defender os direitos dele. Então, só advogados, vocês não fiquem bem tranquilos que vocês vão ter novos clientes aí também. Né? Então, dá essa impressão de que, né, é inteligente, mesmo não sendo, mesmo tendo todas essas dificuldades e essas limitações. E eu acho assim, olhando tudo isso que está acontecendo, eu acho que é bem claro que a gente não precisa chegar a uma inteligência artificial geral para a gente mudar completamente a maneira que a sociedade funciona, para o lado positivo e o lado negativo. Então, a gente, com os erros que tem, com as dificuldades que tem, com o valor que ele já cria hoje em dia, eu acho que tem muito lugar onde pode ser aplicado e realmente mudar a maneira que a gente vive e a gente se relaciona e a gente cria. Então, eu sou do lado mais otimista, eu acho que vai ter muita coisa muito boa e os problemas a gente vai resolver de alguma forma, né? Mas, de fato, é isso. Né? Você não precisa de ainda muitos grandes avanços para você realmente ter um grande impacto. E, assim, eu termino aqui minha apresentação. Muito obrigado a todos. Né? Aqui, alguns pontos de contato, né? jp@visu.com, se quiserem mandar e-mail, se quiserem qualquer pergunta. Também tem o meu Twitter. Eu também estou no LinkedIn, então é só conectar. E eu acho que agora a gente tem tempo para responder alguma pergunta, eu acho. João, muito obrigado pela sua exposição. Acho que eu estou pensando aqui ainda, deixa eu mudar um pouquinho a câmera. Eu estou pensando um bocadinho aqui ainda, refletindo sobre o que você disse. Enfim, eu acho que a gente tem várias perguntas para a gente fazer para o segundo painel. Eu acho que seria mais interessante que a gente guardasse essas reflexões para a gente conversar com o pessoal depois. E o que você acha? Você consegue ficar com a gente até o segundo painel também, pode ser? Consigo. Até que horas que está marcado, só para saber. A gente vai ter só um pequeno intervalo para a gente beber uma água, tomar um café e depois a gente começa. Pode ser? Claro. Perfeito. Tá bom, excelente. Bom, gente, uma salva de palmas para o João. Sua exposição foi muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que não tenha sido muito corrido, porque eu fiquei... Não. Acho que é um volume assustador de informações e uma abordagem. Você fez um trabalho de síntese de um assunto que é, de fato, muito complexo do ponto de vista técnico e do ponto de vista social, com algumas... Enfim, pontuou sobre algumas questões que eu acho que a gente vai abordar
na nossa mesa redonda depois. Então, acho que eu, particularmente, gostei muito da sua exposição, estava muito curioso para ver, e acho que todo mundo também, acho que essa impressão compartilhada por todos aqui. Aos que nos veem pela internet, obrigado pela presença. A gente teve um pequeno problema técnico no início, eu esqueci de ligar a câmera daqui do auditório, mas, enfim, muito obrigado pela presença a todos vocês, e vou pedir aqui, acho que uns 10, 15 minutinhos para a gente beber uma água, tomar um café, quem quiser ir ao toalete, alguma coisa assim, e é isso. Pode ser? Tá bom, gente. Então, eu encerro aqui o primeiro painel, daqui a 15 minutos a gente começa o próximo. Obrigadíssimo, viu? Vou colocar no mudo aqui, gente.